A paz do Senhor, boa madrugada. Eu não terminei o meu vídeo, quer dizer, o vídeo que eu postei à tarde, ele foi a continuação de um que eu gravei, e como foi a primeira vez, o primeiro se perdeu, porque eu passei acho que dos minutos, deu 60 segundos, de 60 minutos, e ele acabou se perdendo. Eu achei que estava salvo e não estava, então eu perdi tudo que eu havia falado no começo. E eu dei continuação e a única coisa que salvou só foi a continuação. E agora são 2h46 e eu estava lembrando de um livro que eu li o ano passado, acho que esse ano não li ele ainda, que fala, ele chama Oração Eficaz pelos Perdidos. Irmãos, que livro maravilhoso. Olha, acho que eu ainda não li um livro que eu falei, que eu possa dizer assim, a não ser a Bíblia, né? Não se compara. Que eu possa dizer assim, meu Deus, que aprendizado. Tanto que quando eu peguei emprestado com a minha amiga, uma irmã da igreja, eu li ele 3 vezes. E como eu não consegui dormir ainda, hoje, eu falei, eu vou gravar e vou ler um pedaço do livro. Umas partes assim que eu achei muito bom, sabe? Primeiro, o escritor é uma mulher. É uma mulher que diz, mas foi traduzido por Cleide Camargo, mas o autor do livro é Lee Thomas. E ele começa assim, ó: os perdidos não serão e, na verdade, não poderão ser salvos a menos que alguém ore por eles. Esta é uma declaração chocante que parece inacreditável, até que vejamos a descrição bíblica dos perdidos sendo como os filhos do diabo, que está em João 8,44, sob a autoridade de Satanás, que está em Atos 28,18. A casa de um homem forte, que Jesus mesmo que diz, né, em Marcos 3,27, prisioneiros de guerra, que em Isaías 14,17, e cegados para o Evangelho, que está em 2 Coríntios 4, 3 e 4. Todas essas são as razões assustadoras para orarmos pelos perdidos, se quisermos que eles tenham alguma esperança de salvação. Mas vamos nos concentrar apenas na cegueira espiritual neste momento. 2 Coríntios 4, no versículo 3 e 4 diz: mas se o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, e que é a imagem de Deus. Essa passagem ensina claramente que Satanás cegou a mente dos perdidos, com a finalidade específica de impedir que eles compreendam o Evangelho. Irmãos, e você pode ver que eu também pensava assim, Jesus já morreu por mim, ele já fez o sacrifício. A gente pensava totalmente errado, né? Eu também uma vez, eu até confessei com a minha irmã, falei, uma vez eu pensei assim, porque eu conhecia já por causa da minha avó, como eu comentei à tarde, né? Eu conhecia um pouco, mas eu achava que você só tinha que ir pra igreja se você já tivesse velho, sabe? Quando você, tipo assim, vou aprontar todas, depois eu vou pra igreja. Mas não é bem assim que acontece. É quando Jesus nos quer salvar. É quando chega a nossa hora. Eu não sei se é um ditado ou se está na Bíblia, eu não li isso ainda.
mas tem uma palavra que diz assim que ou seja pelo amor, ou seja pela dor, mas você chega até Senhor. Graças a eu dou ao Pai que eu não cheguei pela dor, foi pelo amor. Eu fui convidada, como eu disse à tarde, eu fui convidada pela minha filha mais velha a ir visitar. Aí fomos uma vez, 2 vezes e acabei aceitando eu e o meu segundo marido, que eu conheci depois que eu separei do pai dos meus filhos. Então, Leves nos diz que a cegueira da mente é um véu colocado sobre a mente, mencionado em 2 Coríntios, que causa uma incapacidade espiritual para o descrente entender o caminho da salvação, e é imposta sobre o homem não regenerado pelo arqui-inimigo de Deus em suas tentativas de impedir o propósito de Deus na sua redenção. É uma condição da mente contra a qual o homem não tem nenhum poder. É verdade, irmãos, a gente não tem. Como eu citei à tarde, não sei se saiu nesse vídeo que eu postei, mas às vezes a gente se pega pensando nas coisas e quando a gente vai desver, a gente fala, Senhor, me perdoa. É muito rápido, é muito rápido. E se você não cair em si, você vai longe com os pensamentos, né? E daí ela diz assim também que um dos maiores pregadores de todos os tempos foi Charles Spurgeon. Eu li Os Heróis da Fé. Meu Deus, que coisa linda, que missão linda que Charles Spurgeon fez para o Senhor, sabe? Em amor às almas perdidas, em amor às almas que não conheciam o Senhor. Veja o que ele fala ao compartilhar seu testemunho de conversão. Aqui é Charles falando, Spurgeon, né? Conhecido como Spurgeon. Confesso que fui criado em piedade, colocado em um berço por mãos de oração, e as canções de ninar que cantavam para mim eram sobre Jesus. Eu ouvi o Evangelho continuamente, como eu. Mesmo assim, quando a palavra do Senhor veio a mim com poder, era uma novidade tão grande como se eu tivesse vivido sempre entre tribos não alcançadas da África Central, e está dizendo assim, onde um lugar que não chega a palavra, que é muito difícil de chegar, porque as pessoas matam, né? Quem vai levar a palavra do Senhor lá. E como se eu nunca tivesse ouvido as novas da purificação feita com o sangue que correu das veias do Salvador. Quando pela primeira vez eu recebi o Evangelho e minha vida foi salva, achei que eu realmente nunca havia ouvido antes. Comecei a pensar que os pregadores que eu havia ouvido não haviam pregado verdadeiramente. Mas ao olhar para trás, fico inclinado a crer que eu havia ouvido época e eu ouvia como se não ouvisse. Quando eu realmente ouvi a mensagem, pôde não ter sido mais clara em si mesma do que havia sido em épocas anteriores, mas o poder do Espírito Santo estava presente para abrir os meus ouvidos e para guiar a mensagem ao meu coração. Todas as vezes que eu chego na igreja, que eu me ajoelho para orar, eu falo, Senhor, abre meus olhos espirituais, abre os meus ouvidos, dá entendimento, sabe? Eu quero sair daqui cheia, eu quero sair daqui renovada com a palavra, porque a gente aprende, a palavra do Senhor renova cada dia, irmãos. Você pode ler Marcos hoje, se você ler amanhã, você vai encontrar uma outra passagem e fala assim, nossa, eu li isso aqui ontem e não percebi isso. Aí você vai ler depois da manhã e você vai perceber uma outra passagem que fala, Senhor, como que eu não vi isso? Os seus olhos vão se abrindo, as escamas vão caindo mesmo, o véu vai saindo mesmo, a sua mente vai sendo aberta mesmo. E ele continua, né? Então achei que nunca havia ouvido a verdade sendo pregada antes. Agora estou
persuadido que a luz brilhou frequentemente em meus olhos, mas eu estava cego, portanto eu achava que a luz nunca havia estado ali. A luz estava brilhando o tempo todo, mas não havia poder para recebê-la. O globo ocular da alma não estava sensível aos raios divinos. Aí está no livro dele, né? Está escrito, acho que é página 26 e 28, porque tá PP, acredito que seja páginas, não sei. Então, o testemunho de Spurgeon é uma ilustração poderosa sobre quão ineficiente é o evangelho para a mente que foi cegada para ele. Compartilhar o evangelho com aqueles por quem ninguém orou é como encorajar um cego a observar o pôr do sol junto com você. Olha, irmãos, que palavra forte. Você falar da palavra com alguém que nunca ninguém orou por este alguém é como você pedir a um cego que contemple o sol junto com você. Como ele vai contemplar se ele está cego? Quando você chegar com a palavra maravilhosa do Senhor para uma pessoa que nunca ninguém orou por ela, para que pudesse abrir os olhos, o entendimento, para que o Senhor salve, para que o Senhor liberte, né? Para aquela palavra, porque assim, a gente sempre lê assim, Senhor, que o Senhor possa alcançar aqueles que eu não posso ir, que o Senhor possa salvar, que nessa agora de madrugada a gente sempre ora que neste momento, pessoas que estão trabalhando, eu sempre peço para as pessoas que estão trabalhando neste momento, às vezes trabalham dirigindo, né, de madrugada, para levar seu sustento para casa, eu falo, Senhor, guarde do inimigo, porque o que o inimigo quer é a destruição mesmo, que a pessoa venha sofrer acidente no trabalho, ou seja, na estrada, onde quer que a pessoa esteja trabalhando, né, seja de dia ou seja de noite, que o Senhor possa guardar. Então, e a gente também ora para que, por exemplo, assim, se não é você que vai levar a palavra até a esse alguém, se não é o Senhor, se não é você que o Senhor vai guiar, ele vai guiar alguém. Então, é um caso, ele tá falando, né? É um caso perdido, pois ele é cego, ele não consegue enxergar. E a menos que o Espírito Santo remova as vendas demoníacas e abra a mente e o coração daquele homem, ou mulher, ou jovem, né? Ele não pode ser salvo porque as coisas de Deus lhe parecem loucuras, como está em Coríntios, né? Eu fui chamada de louca já, irmãos, e é muito duro você ouvir isso. Ou você fala, a pessoa fala pra você assim, nossa, você é muito religiosa. Ai, não pode isso, não pode aquilo, não sei o quê. Não é que não pode, pode. Mas nós sabemos que não podemos desagradar a Deus, né? Então não fazemos por amor ao nosso Senhor, mas não estamos amarrados para que não podemos fazer. É que nós não queremos, é diferente. Uma vez eu vi o pastor Lucinho falar assim, que um jovem falou para ele assim, você não faz porque você não pode, porque você é crente, não sei o que. Ele falou, você tá muito enganado, querido. Eu não faço porque eu não quero fazer, porque eu estou liberto. Agora você, Satanás, fala, fuma aí, você fuma. Agora vem Satanás falar para mim, faça tal coisa, para ver se eu vou fazer. Eu não faço porque eu já estou liberto. É mais ou menos assim que ele disse. Eu achei muito interessante. E é verdade, você tem escolha. E a pessoa que está aprisionada como que eu vou dizer, aquele vício, vamos colocar um vício, né? Ou seja, do alcoolismo, da prostituição ou da mentira, qualquer que seja o pecado, a pessoa está presa, ela não consegue. Ela tem que clamar muito ao Senhor, Senhor, me livra, me ajuda, me clamar. Porque senão a gente não consegue, irmãos, a gente não consegue. Se não for com a ajuda do Espírito Santo, a gente não consegue. E
E ele diz, né? E abra a mente e o coração daquele homem. Ele não pode ser salvo porque as coisas de Deus parecem loucuras. A palavra grega para loucura é moria, de onde deriva a palavra moron, em inglês significa imbecil. O dicionário da língua inglesa, Webster, não sei falar muito inglês não, viu? Define a palavra moron como a mais alta classificação de doença mental, acima de imbecil ou idiota. Logo, uma pessoa perdida vê o evangelho como sendo uma imbecilidade, uma estupidez. Mas é o homem forte na vida dessa pessoa que ele causa essa atitude negativa em reação ao evangelho. E mesmo, sabe, irmãos, eu ficava assim pensando, por que minha avó fica indo pra igreja? Por que, sabe, eu tava lá com ela quando criança, mas assim, quando me tornei adulta, eu achava desnecessário, sabe? É tudo isso que ele está dizendo aqui, eu achava desnecessário, né? Não entendia. Não sabia ainda da morte de Cristo, não entendia isso quando eu pensava nisso aqui. Mas que é muito lúcido, é muito a luz, é muito lúcido. Eu quero dizer que é muito claro dizer que sem a oração para uma pessoa que está totalmente perdida é impossível. Jesus veio uma vez, ele pregou, ensinou os discípulos, que depois ele pediu para os discípulos ensinarem outras pessoas, né? Para que o evangelho fosse pregado a todo mundo, a todos os povos. E dessa maneira que Deus achou de nos salvar, né? Porque ele criou a lei para tentar ver se o povo conseguia obedecer. Mas a lei foi para abrir os nossos olhos de que o que era certo e o que era errado, porque naquela época as pessoas eram muito bárbaras, né, muito rebeldes, então matavam, machucavam mesmo. Se hoje, irmãos, com toda essa tecnologia que nós temos e sabemos o que é certo e o que é errado, e que uma palavra machuca e tantas coisas que nós sabemos, mesmo assim tem muitas pessoas que as fazem. Imagina naquela época que eu estava falando à tarde do chamado escolhidos. Os escolhidos de Deus já nasciam com, acredito eu, com o coração já voltado para Deus. E quando eles tinham o entendimento de que havia um Deus no céu, de que quando ele pudesse clamar, que ele protegia, ele já sabia a quem servir, o que fazer. Agora tinha pessoas que não estavam nem aí para isso, né? Mesmo vendo tantas coisas que o Senhor fez, ainda era rebelde, perverso, como eu li à tarde, que em Salmos diz, em Salmos que eu li, um pedacinho, deixa eu ver. Deus é justo, não, Deus justo, que sonda as mentes e os corações, define a maldade dos perversos. Então, Davi sabia o quanto o povo era mau. Ele era da época, ele conhecia, né? Sabia de como que era. Então, é assim, se nós não orarmos, a gente tem pessoas que são egoístas, né?
acha, já tenho minha família para orar, meus filhos, meu marido, já tenho tantas coisas, eu vou ficar se preocupando com os outros. Eu lembro uma vez que eu estava chorando porque eu tive um sonho em que estava meu filho Guilherme, um tio meu tio Paulo e minha mãe. E esse meu tio estava tentando arrancar uma parede, uma beliche da parede, porque eu morei numa casa que os móveis eram todo de gesso. Só que não era essa casa, era num sobrado, mas também não era a casa que minha mãe morava na época, mas era um sobrado. E eu, tio, para de tentar tirar isso aí, você vai fazer derrubar a casa, né? E ele lá tentando, e até que conseguiu. E eu pulei fora. E a casa caiu com meu filho, a minha mãe e meu tio. E eu gritava, irmãos, eu gritava, sabe? Falei, meu Deus, meu filho, Guilherme. Eu gritava, Guilherme, Guilherme. Pra mim, o Guilherme tava vivo embaixo dos escombros. E eu gritava, minha mãe. Falei, meu Deus, a minha mãe ainda não foi salva. Minha mãe ainda não perdoou meu pai. Porque a história da minha mãe com meu pai foi uma história muito triste, né? Foi uma vida muito difícil. E eu tinha conhecimento que ela ainda não tinha perdoado ele, e eu tinha muita preocupação com isso, né? Só que é tudo no tempo de Deus, e graças a Deus ela já conseguiu chegar a este nível de perdão com meu pai. E então a gente tem que se preocupar sim, irmãos, com os da nossa família e com aqueles que nós não conhecemos. E como eu disse, a gente tem que orar assim, Senhor, que o Senhor possa alcançar aquele que eu nem sei quem é, aquele que está na rua, que está caído, que caiu. Quantos irmãos estão afastados do Evangelho? Eu tenho uma lista dentro da minha Bíblia de uns jovens que pregavam, que precisa ver que coisa linda, e eu não sei o porquê de verdade. Estão afastados do Evangelho, estão afastados da casa do Senhor. E isso dói de ver, irmãos, dói, porque o Senhor fala que a gente vai lutar e os que vencerem receberão a coroa da vida, receberão a coroa naquele grande dia, né? Jesus nos apresentará o nosso Deus, Pai, e nós receberemos uma coroa de vitória. Acho que é isso, não lembro direito. Mas olha esse pouquinho que eu li aqui desse livro, o que ele fala de uma pessoa que está totalmente perdida, de uma pessoa que está totalmente cega. E tentar compartilhar o evangelho com alguém nessa condição, que inclui todos os perdidos, porque ninguém está orando, pode até fazer mal, mais mal do que bem. Jesse Leves diz que enquanto não reconhecermos o homem forte, totalmente armado por detrás de todas as trevas do pensamento e de toda a cegueira para o Evangelho, talvez não consigamos muito no que se refere a tirar as pessoas do poder das trevas para dentro do reino do amado Filho de Deus. Ele fala que pode fazer mais mal do que bem, enquanto não reconhecer o homem forte. Porque tem gente que ainda brinca assim, tem crente que diabializa tudo, tem diabo na Coca-Cola, tem diabo não sei no que, tem diabo não sei na onde. Eu também não acredito que tem diabo em tudo. Mas ele está por trás de muitas coisas, que a gente tem que acordar de manhã e falar assim, Senhor, fique comigo neste dia, me proteja, né? Coloque os seus anjos ao redor mesmo, que nem ele fala que o seu anjo dele está acampado ao nosso redor, e ao derredor está o diabo bramando como leão, querendo nos tragar, né? Então,
E se a gente, como ele diz aqui, né, se a gente não der conta disso, de que Satanás, que é a morte desse povo que está aí perdido, e quanto Deus fica triste com a morte do ímpio. Então, o nosso dever, irmãos, é orar. Enquanto a gente ora, alguém pode ser curado. Enquanto a gente ora, cadeias podem ser quebradas, cadeias assim, que nem como ele fala do homem forte que amarra uma pessoa, né? Então, cadeias podem ser quebradas. E daí ele faz, né? Enquanto não soubermos como prestar bastante atenção à admoestação do Senhor e primeiro atarmos o homem forte, as tentativas que fizermos para espoliar-lhes os bens apenas o deixarão mais enraivecido e o habilitarão a fortalecer a sua armadura e guardar o seu palácio em paz. Assim que entendermos a importância de orar pelas vidas a serem salvas, devemos aprender como fazê-lo. Na edição da revista Funes, de janeiro de 79, Manley escreveu um artigo intitulado Como Orar pelos Perdidos. Esta foi a afirmação da introdução. Orar pelos perdidos é uma área sobre o qual muito se fala, mas pouco se conhece ou se entende. É como tentar abrir um cofre trancado sem conhecer a combinação. Não importa quão valioso seja o conteúdo, nós acabaremos frustrados e desistiremos. Então, ele está querendo dizer aqui que para a gente não desistir, a gente não desistir de falar, Senhor, eu estou orando, olha quanto tempo. Tem uma irmã que ela fala que ela orou por um tio dela, na minha igreja, ela orou por 10 anos. Quer dizer assim, ela não desistiu e graças a Deus agora o tio dela foi salvo, né? Mas as vidas eternas por quem Cristo morreu são valiosas demais para desistirmos. Portanto, devemos aprender como orar eficientemente por elas. A propósito, pode ser que a sua oração esteja mantendo alguém fora do inferno. O famoso revivalista Charles Finney, no caso de um amigo impenitente, a condição exata pela qual ele deve ser salvo do inferno pode ser o fervor e a importunação da oração que você faz por aquele indivíduo. Jesus fazia apenas o que ele via o Pai fazer, diz em João 5,19. Da mesma forma, devemos fazer apenas o que vemos o Senhor fazer e o que Ele está fazendo. Jesus vive para interceder por nós. Está em Hebreus 7,25. Cometemos um grave erro ao relutarmos alguns cristãos como intercessores. Isso tende a sugerir que o restante de nós está livre da responsabilidade, e não está. Todos devemos fazer o que vemos o nosso Senhor fazer, orar pelos outros. Que acredito eu que ele deve estar falando da oração em João 17, que a oração maravilhosa Jesus fez, porque ele rogou ao Pai por nós. Ele falou assim: Pai, eu rogo por aqueles que o Senhor me deu e eu peço que o Senhor os livre do mal, porque eu vou sair do mundo, porque enquanto eu estou com eles, eles estão protegidos, mas quando eu subir, eles ficarão sozinhos. E ele também pediu por aqueles que ainda não creram, né, que não reconheceram que ele era o Cristo.
E nós devemos fazer o mesmo, irmãos. Orar, toda vez que você for orar, faz uma lista. Coloque nomes no papel, deixa dentro da sua Bíblia. Se você não lembrar do nome, por exemplo, você que ora com o olho fechado, e você não lembrar, falar, ai Senhor, aquela lista minha lá dentro da Bíblia, eu peço para cura cada um daqueles. E faça uma lista, irmãos, de pessoas que você vê que fala, nossa, em vez de... Tem pessoas que em vez de orar, falando, Senhor, tem misericórdia de fulano que não consegue se livrar do bar, que vive bêbado, fica falando, nossa, esse daí vai morrer assim, esse aí vai morrer assado. Nós não sabemos de nada, irmãos. Nós temos que orar. Orar. Oração da madrugada, oração de 9 horas da manhã, que era a oração de Daniel, né? Acho que era 9 horas, 3 horas da tarde, 6, não acredito, eu não lembro muito. Então, portanto, vamos aprender como orar eficientemente pelos perdidos e vamos nos unir ao nosso Senhor fazendo o que é o principal, né? E a base bíblica fala assim, ó, dos meios mais poderosos de orar eficientemente envolve a apresentação a Deus de razões fortes que nossas orações devem ser respondidas. Ele mesmo nos ordena que fazemos isto. Em Isaías 41, 21, apresentai a vossa demanda, diz o Senhor. Trazei as vossas firmes razões. Por que você está pedindo por aquela pessoa? Não que o Senhor não veja, mas Ele quer que nós apresentamos. Se Ele quer que nós façamos isso, então vamos fazer, né? Às vezes a gente já fala, Senhor, o Senhor conhece, quando a pessoa pede oração pra gente, irmã, ora por mim lá, olha, eu tô numa luta. Como que a gente apresenta aquela pessoa? Olha, Senhor, eu apresento fulano, mas o Senhor que conhece o coração, o Senhor que sabe por que a pessoa está passando por aquilo, né? Mas eu peço que o Senhor possa refrigerar a alma daquela pessoa, que dê um alívio, né? Que a pessoa possa respirar, porque tem hora que a coisa é tão forte, é porque a gente é fraco mesmo, né? Mas é tão forte contra a gente que a gente quer desistir. Chega uma hora que a gente fala, quantas vezes eu falei, Senhor, eu não aguento. Eu não estou aguentando, me tira daqui, deste mundo, me leva, por favor, eu não estou suportando. E eu nunca pensei em desistir, a não ser que quando eu pequei. Todas as vezes que eu pequei, eu falava assim, Senhor, eu não mereço o seu amor. Eu não mereço a sua compaixão, porque eu conheço a verdade. O meu pastor, ele é uma pessoa que, quando ele dá o ensinamento, você compreende de uma maneira lúcida, de uma maneira tão clara como o sol. Ele traz assim para você de uma maneira simples e ele sempre usa a vida dele, de quando ele estava trabalhando lá ele acho que é do Nordeste, lá não lembro, e ele sempre usa alguma coisa que nos faz, abre nossos olhos, nos faz compreender o que ele está ensinando, sabe? Então, as razões mais fortes são sempre baseadas na Bíblia. E há muitas razões relacionadas com a oração pelos perdidos. Gosto da maneira que Finney se expressou. Se encontrarmos uma maneira de submeter nossos pedidos de ajuda aos grandes propósitos de Deus na proclamação do Evangelho e na expansão do reino de Cristo, então começaremos a orar com o espírito e o vigor de um Paulo, ou de um David Brainerd, meu Deus, ou de um George Miller, ou de um John Wilder. A oração, com certeza seremos ouvidos e grandes coisas acontecerão.
E eu tenho o livro Heróis da Fé. Meu Deus, são coisas lindas mesmo que esses homens fizeram. As orações deles eram... tinha um que eu não lembro o nome, não sei se era Finney ou se era o George Miller, não lembro. Que ele, irmãos, eu senti isso uma vez. Eu estava orando por uma pessoa que eu comecei a chorar de um jeito que me parecia que eu estava sentindo que eu estava prestes a cair no inferno. Assim, mas isso era o que eu via a vida da pessoa. Mas era uma agonia tão grande. E é isso e era assim que eles oravam, com agonia. Tinha um que ele tinha até febre quando ele orava. Ele ficava, como que eu vou dizer? Ele entregava sua alma mesmo para Deus, assim, em razão por essas pessoas, intercedendo pelos perdidos mesmo. Eu não lembro quem era desse, mas eu lembro dessa oração de que ela está citando aqui. A histórica Pacific Garden Mission em Chicago tem sido poderosamente usada por Deus para resgatar centenas de vidas que perambulam no precipício do inferno. E não me surpreendo que a placa de neon de 6 metros onde está escrito Pacific Garden Mission tenha incluído o lembrete: as orações das mães seguiram você. As orações das mães seguiram você. Olha só, irmãos, que forte. Como é importante uma mãe apresentar os seus filhos em oração. Sabe, para pedir para o Senhor sempre guardar, ainda que eles ainda não estão, como que eu vou dizer, não estão com os olhos abertos para a verdade, né? Mas a nossa oração para os nossos filhos tem muito poder do Senhor guardar, do Senhor livrar. Quantos livramentos meu pai não deu para os meus filhos, irmãos. Se eu for contar aqui, eu vou ficar até sábado. Então, apenas a eternidade revelará o incrível número de vidas que foram salvas através das lágrimas e das orações do amor de uma mãe. De fato, o amor é nosso maior triunfo na salvação das vidas. A fé é outra base bíblica para orarmos pelos perdidos. Diz Jesus: tudo é possível ao que crê. Diz em Marcos 9:23. Todas as coisas certamente incluem a salvação das vidas. Se você crer que Deus é poderoso para salvar alguém, então você verá essa salvação. 4 homens trouxeram um amigo paralítico até Jesus. É lindo essa passagem. E vendo-lhes a fé, ele disse: filho, perdoados estão os teus pecados. Está em Marcos 2:5. Embora eles o houvessem trazido para ser curado, ele também recebeu o perdão dos pecados. Esta é uma demonstração maravilhosa do poder da fé. De fato, a fé é a moeda do reino. Olha que forte, irmão. A fé é a moeda do reino. Então, quando você pedir, peça com fé. E se você não tiver fé, faça como aquele homem. Lembra do pai do endemoniado? Que desde criança ele chegou até Jesus e pediu para ter misericórdia, que o filho dele se jogava na água e no fogo. Irmãos, olha como esse moço era um escolhido. Quando eu digo que tem chamados e escolhido. Porque imagine eu, endemoniada, Deus que me livre de uma coisa dessa, mas me jogando na água eu ia morrer afogada, porque eu nem sei nadar. Me jogando no fogo eu ia ser queimada. Aqui
É como aqueles jovens que entraram na fornalha e o Senhor estava lá com eles. Porque, irmãos, eu não consigo imaginar vendo uma pessoa endemoniada, porque é o demônio que faz a pessoa se jogar nos lugares, faz se machucar, na água e no fogo, na água e no fogo. E ele falou assim, e Jesus, acho que perguntou para ele se ele tem fé, e ele falou assim, Senhor, perdoa a minha pouca fé, acho que foi isso, ou ele pediu para o Senhor aumentar a fé dele, foi alguma coisa assim. E o Senhor pediu para que o demônio saísse e o menino foi curado, né? Foi liberto. Então, uma das minhas razões preferidas para orar pelos perdidos é o incrível poder que a Bíblia atribui à oração. De acordo com Tiago 5,16, a oração feita por um justo pode muitos seus efeitos. Não podemos sequer começar a entender quão incrivelmente poderosa a oração é, pois ela exerce a mais potente influência sobre todo o universo. A oração é o trabalho de uma ordem tão sublime que ela está além da imaginação do ser humano. Irmãos, vamos aqui lembrar de quando Elias orou que o céu parasse. Irmãos, que intimidade com Deus. Ele só falou assim, ó, pare sol, pare lua, sabe? Porque a guerra, eles não estavam conseguindo vencer a guerra e já estava começando a escurecer. E naquela época escuro era escuro mesmo, né? E ele pediu para que o sol parasse. Então, quando o sol parou, o mundo parou. Então, olha essa fé de fazer um sol parar, irmãos. Fazer um sol parar. Fazer o sol que faz a rotação na Terra. Olha que incrível isso. Então, a oração é o trabalho de uma ordem tão sublime que está além da nossa imaginação do ser humano. Pois quando o cristão ora, sua capacidade de atingir o bem e o seu poder de fazer o bem são multiplicados por 1000, sim, por 100.000 vezes. Isso não é exagero, a razão sendo que quando o homem ora, Deus trabalha. Quando tô contando uma história, né, de quando a bomba atômica foi jogada no Japão durante a Segunda Guerra Mundial, cerca de 92.000 pessoas foram mortas. Mas quando a Síria cercou Jerusalém, fazendo o rei Ezequias clamar a Deus em favor do seu povo, Deus enviou um anjo que matou 185.000 soldados assírios em uma noite. Está em 2 Reis 19:35. O poder da oração de Ezequias foi 2 vezes mais explosivo do que a bomba atômica. Olha isso, irmãos. Se a oração é suficientemente forte para destruir exército, quão mais poderosa será para salvar vidas. Se não tivermos base bíblica para orar pelos perdidos, a não ser o fato de que Deus espera que o façamos, isso já seria suficiente. Deus ficou perplexo quando não conseguiu encontrar um único intercessor por Israel, diz em Isaías 59:16. Isto me diz que ele estava esperando encontrar alguns. Veja os comentários de Andrew Murray sobre Deus em busca de intercessores. Ele sempre tinha que buscar e sofrer por não haver intercessores, ninguém para se animar e alcançar força dele. E ele ainda espera e estranha em nossos dias que não haja mais intercessores
que nem todos os seus filhos se dão a este trabalho que é o intensidade e persistência. Ele estranha ver que ministros do seu evangelho reclamam que suas obrigações não lhes permitem encontrar tempo para aquilo que ele tem como o principal, o maior e mais prazeroso e mais eficiente trabalho. Deus colocou a oração pelos outros como a prioridade número 1 em nossa vida. Ouça o clamor do coração de Deus. Admoesto-te. Aí está em 1 Timóteo 2, do 1 ao 4. Admoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam deprecações, orações, intercessões, ações de graça por todos os homens, pelos reis e por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada em toda piedade e honestidade, porque isto é bom e agradável diante de Deus nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. A palavra grega para antes de tudo é proton e é definida no dicionário de Strong como sendo o primeiro ou principal quanto a tempo, lugar, ordem ou importância. Como Deus deseja que todos os homens sejam salvos e como ninguém pode ser salvo sem oração, é de se estranhar que a oração esteja no topo da lista das coisas que Deus quer que façamos? É uma pergunta que ele faz, né? Dentre os poderosos incentivos para orarmos pelos perdidos estão também os exemplos bíblicos. O maior exemplo de todo é do próprio Senhor Jesus. A profecia em Isaías 53 diz que Cristo intercedeu pelos transgressores. Essa profecia foi literalmente cumprida quando na cruz ele orou: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Lucas 23, 34. Amém, irmãos? Já são 3h34. Eu vou descansar, vou orar um pouquinho também. E que seja a qualquer momento. Às vezes fala assim, você não sabe a minha vida como é corrida. Quando eu chego em casa, eu deito, eu já durmo. Ora no seu trabalho. Na hora que você está trabalhando ali, que você está fazendo, a gente consegue, irmãos, fazer mais do que uma coisa. Por exemplo, às vezes você está escrevendo uma coisa, mas você está pensando em outra. Às vezes, quando você está trabalhando, você consegue prestar atenção naquilo que você está fazendo e orar por um que você lembrou, por alguém que você encontrou na rua e viu o estado dele, e você fala: Senhor, tenha misericórdia daquela vida, que ele possa ser salvo, que o Senhor possa ter misericórdia, né? E assim vamos fazer, amém? Então eu parei aqui, capítulo 2 da Base Bíblica, e amanhã eu continuo, tá bom? Fica com a paz do Senhor Jesus. Um bom descanso, que o Senhor possa abençoar e alcançar vidas nesta madrugada. Que o Senhor possa libertar e salvar. Que o Senhor possa curar. Que o Senhor possa ir no leito de um hospital e possa dar a salvação para aquele que acha que está tudo perdido, mas que ele possa se arrepender, nem que não for no último momento, porque o Senhor salva. Quando ele vê o arrependimento verdadeiro, e que possamos fazer a vontade do Pai, do nosso Pai, que nós possamos, que o nosso perfume suba com cheiro suave às narinas do Senhor, que a nossa oração pelos perdidos chegue ao Senhor e que Ele faça resplandecer o rosto sobre todos aqueles que necessitam dele. Eu peço em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém?
Fique com Deus, irmãos.